Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa autoimagem. O que é autoimagem? Autoimagem é como eu me vejo, né? E autoestima é como eu me sinto. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero ler um texto que está aqui em Números 13, 33. Fala assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendente dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Qual que é o contexto aqui? O contexto aqui é que a nação de Israel estava prestes, né, a entrar na terra prometida, prestes a conquistar aquela terra. E aí o que aconteceu? O Moisés mandou 12 espias para espiar a terra. E eles viram a terra, que a terra era muito boa, que a terra era uma terra que mana leite e mel. Aqui em Deuteronômio, Deus fala um pouquinho sobre essa terra, para a gente entender que Deus, tudo aquilo que Deus dá é bom, é perfeito, porque Deus é um Deus bom, um Deus perfeito. Como que Ele pode trazer alguma coisa que seja imperfeita? Então, tudo que Deus faz é perfeito. E aí veio essa... Fala que a terra que Deus dava, aqui em Números 8, o versículo 7, fala assim: porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de água, de fontes e de abismo que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeira, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Ou seja, as promessas de Deus, elas são boas. E a terra ali era uma terra muito boa que Deus tinha preparado para a nação de Israel. E Deus não falou que ele se conquistaria aquela terra na força deles. Deus estava dizendo: eu estou te dando essa terra. Era Deus que estava dando. Nós acabamos de ler aqui a terra que Deus te dá. Mas aqueles homens que Moisés escolheram eram 12 príncipes, eram homens formadores de opiniões, eram homens, né, que dentre toda a nação eles foram escolhidos talvez por ser mais cultos, por homens que eram formadores de opinião, por homens, né, que tinham a sua autoimagem. Só que quando eles olharam para a terra, quando eles olharam para as cidades fortificadas, quando eles olharam para os obstáculos, para os empecilhos, eles fixaram nos empecilhos. Eles deixaram de olhar para eles, para quem eles eram, para Deus, né, que estava dando para eles a terra. E eles fixaram no problema. E eles olharam para a terra e falaram assim: olha, nós não podemos conquistar essa terra. Por quê? O problema não estava fora, porque era Deus que estava dando. E Deus já tinha dado tanta vitória para eles no deserto. Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, Deus já tinha feito água sair da rocha, Deus já tinha mandado o maná dos céus, eles já tinham tido uma experiência maravilhosa com o Senhor no Monte Sinai, de ver o monte fumegando, eles viram tudo o que aconteceu no Egito, então eles sabiam, né, que Deus era um Deus sobrenatural, que Deus faria o impossível, mas eles não tiraram os olhos de Deus, tiraram os olhos de quem eles eram em Deus, e fixaram no problema. E aí o que acontece? A visão deles, eles falam que eles se viram como gafanhoto. Éramos aos nossos olhos, aos olhos deles, não era aos olhos de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta: como você se vê? Você tem olhado apenas para os obstáculos ou você tem olhado para o tamanho do seu Deus? Você tem olhado para um Deus que pode todas as coisas, um Deus que prometeu e é fiel para cumprir a promessa dele? Ou você tem olhado somente para os obstáculos? Como que está, né, a nossa visão? Porque qual que é a autoimagem que eu tenho de mim mesma? Qual a autoimagem que você tem de você mesmo? Porque eles tiveram uma visão totalmente distorcida. Depende muito da lente que nós olhamos, né? Será que eu tenho olhado com a lente de Deus, ou eu tenho olhado simplesmente para os meus defeitos, para os meus fracassos? Só que quando Deus nos dá a promessa, não é porque nós merecemos, não é nada na nossa força, é tudo na força do nosso Deus, é na força do nosso Deus. E aqui aconteceu, aqueles homens,
eles chegaram para Moisés e eles trouxeram um relatório tão ruim. Eles trouxeram um relatório que eles não seriam capazes, né, de conquistar aquela terra. Mas Deus nunca falou que seria na capacidade deles. Eles falaram, nós não podemos. E aí a multidão de gente que estava ali chegaria a mais ou menos de 2 a 3 milhões de pessoas. E eles conseguiram infamar a terra diante desse povo. Infamar é o quê? É falar mal. É falar mal. Eles conseguiram falar que eles não poderiam, que eles não teriam condições, que aquela terra não era para eles. Talvez você olhe para o tamanho da promessa e você fala, não, isso não é para mim, eu não vou conseguir isso. E aí, é isso que vai acontecer. Porque a bênção, ela é gerada dentro de nós. E a maldição também é gerada dentro de nós. Quando a nossa mente, ela está ligada no trono de Deus, nós conseguimos captar a grandeza de Deus. Não é a nossa grandeza, mas é a grandeza de Deus, a grandeza da promessa que Deus tem para mim, para você, daquilo que Ele vai fazer em nós, através de nós, aonde Ele quer nos colocar. Mas aí às vezes nós olhamos para a nossa incapacidade, nós olhamos para as circunstâncias e aí, né, nós não conseguimos. Nós ficamos paralisados no mesmo lugar, porque foi o que aconteceu com a nação de Israel. O povo preferiu acreditar, né, naquilo que os 10 espias disseram. E eles disseram, nós não podemos, nós não damos conta, nós somos como o gafanhoto. O gafanhoto, ele tem o quê? 80 centímetros, o gafanhoto é praga. Quando alguém vê um gafanhoto, ele quer matar o gafanhoto. Então eles se viam assim, né, presas que poderiam ser mortas a qualquer momento. E aí, toda aquela nação chorou aquela noite inteira. A nação era para ser um dia de festa, de celebração, se tornou um dia de luto, de tristeza, um dia de choro, um dia em que eles se rebelaram contra Moisés, falaram até mesmo em apedrejar Moisés, porque Moisés, né, geralmente a culpa cai, né, em quem tem autoridade, a culpa vai cair no líder. E eles começaram então a culpar Moisés. A culpar Moisés por não entrarem na terra. Sendo que a terra, Deus já tinha dado. Deus já tinha dado. E aí o que acontece? Josué e Caleb foram lá e viram a mesma terra. Viram os mesmos gigantes. Viram as mesmas muralhas. Viram tudo o que esses 10 viram. Porém, eles estavam com a lente da fé. Com a lente certa. Josué e Caleb trouxeram um relatório totalmente diferente. Dizendo, vamos, subamos, nós vamos conquistar, o nosso Deus nos deu, eles serão para nós como pão. Ou seja, nós vamos exterminá-los, nós vamos consumir com eles. Mas eles não deram ouvido a Josué e Caleb. Não deram ouvido. Por quê? Porque a mente deles ainda era uma mente escrava. Uma mente que eles saíram da escravidão, mas a escravidão não saiu de dentro deles. E muitas vezes é isso. Nós vivemos momentos, né, às vezes na nossa infância, de escassez financeira, às vezes de algum problema lá, e aquilo já saiu. Nós já saímos de lá da nossa infância, nós já crescemos, nós já avançamos, mas o quê? A escassez continua dentro de nós, e nós olhamos para a bênção e achamos que a bênção não é para nós. Nós olhamos para a vitória e achamos que nós nos enxergamos como derrotados, sendo que não é nós, é Deus em nós. Não é na nossa força, é na força de Deus. Mas nós não conseguimos, nós estamos sempre olhando, né, como galinha que olha só para baixo. Só que a palavra de Deus fala que nós somos como águia. Aqueles que confiam no Senhor, né, voarão como águias. E a águia, ela voa acima da tempestade. A tempestade não atinge ela não. Quando ela vê a tempestade, ela voa por cima da tempestade. Então, às vezes você está olhando para a circunstância, você está olhando para o tamanho, né, do empecilho, você tirou os olhos do Senhor, e aí você se vê como incapaz, como aquele que não consegue, como aquela que não pode, e Deus está dizendo, vai, eu sou contigo. Você tem um texto, né, que fala, tem 366
vezes na palavra é: não temas, eu sou contigo. Então não é na minha força, não é na força, né, do nosso braço, não é nas circunstâncias que nós estamos vivendo, porque se nós olharmos, nós estamos vivendo circunstâncias difíceis mesmo. Mas os nossos olhos têm que estar postos em Deus, porque quando os nossos olhos estão postos em Deus, nós vencemos os obstáculos. Porque nós entendemos que não é nós, é o Senhor através de nós. Qual que é a lente que nós temos olhado? Os 10 espias olharam com a lente da derrota, com a lente do fracasso. Olharam para eles e se diminuíram. Eles nem se viram do tamanho que eles eram. Eles se diminuíram. Porque eles eram homens, né, vamos supor, de 1,80. Eles se viram como gafanhoto. Gafanhoto é o quê? 80, 70, 80 centímetros. Eles se diminuíram tanto, tanto. E tem pessoas que é assim, né? Só sai da boca dela derrota. Eu não consigo, eu não posso, eu não faço. Só sai da boca dela isso. Mas é hora de reagir, reaja. Levanta desse lugar de vitimismo. Levanta desse lugar. Para de lamber suas feridas. Sai desse lugar de vitimismo. E vai conquistar, vai para cima. Vai buscar aquilo que Deus ele já te deu. A terra Deus já tinha dado. E o que aconteceu com esses espias? Depois eles foram lá para fazer guerra e morreram. Todos morreram. Sem autorização de Deus, porque Deus já tinha dito que agora não era mais o tempo. Agora eles ficariam 40 anos no deserto. Eles voltariam e ali eles ficaram. Era para eles terem conquistado a terra. Logo depois que eles saíram do Egito, Deus leva eles para o Monte Sinai. Ali no Monte Sinai eles ficaram mais de 1 ano. Então, ou seja, com menos de 2 anos eles estariam na terra prometida. E o Monte Sinai era só uma parada para Deus organizar eles como nação. Porque eles saíram do Egito simplesmente como um monte de povo. E sem organização nada cresce, né? Então Deus ali organizou, deu leis para eles, lei cerimonial, lei moral, tabernáculo. Deus deu ali para eles, né, tudo que eles precisavam para ser uma nação e não um montoado de gente. E agora, depois que Deus deu tudo, que Deus organizou eles todos, estava na hora deles entrarem, de conquistarem a terra. Mas por causa desse relatório de 10 pessoas, 3 milhões de pessoas continuaram no deserto. Continuaram no deserto. E no final, quem entra na terra prometida dessa geração foi Josué e Calebe. Por quê? Toda geração acima de 20 anos para cima, porque eram adultos, né? Eles morreram no deserto. Quem entrou? Os de 20 anos para baixo. E todos os outros que nasceram ali no deserto. Entrou com Josué. Porque nem Moisés entrou. Moisés ajudou a conquistar parte da terra. Mas ele não entrou em Canaã. Por causa de quê? De um relatório de pessoas que se viam pequenos demais. Talvez você se vê pequeno demais. Mas é tempo de olhar com a lente de Deus. Davi, quando ele olhou para o gigante, a nação já tinha 40 dias que aquele homem se apresentava de manhã e de noite. E o povo de Israel fugia diante dele. O exército de Israel. Não era o povo, ali era exército. Homens, né, de guerra. Estavam fugindo. Estavam fugindo. Todos os dias eles fugiam do gigante. Só que chegou o momento em que Davi vai lá. Levar uns mantimentos para os irmãos. E aí ele vê o gigante. Só que Davi, ele viu o gigante não com os olhos dos homens lá que viam. Dos guerreiros, né? Aquele menino, né? Que Davi era um adolescente. Ele olha para aquele gigante. E ele fala assim: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Qual que é o problema que está te afrontando? Qual que é o tamanho desse problema? Davi não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho da testa do gigante e falou: olha, aquela testa ali dá para dar uma pedrada bem boa ali, esse gigante cair. Né? Às vezes ele olhou a possibilidade, ele não olhou a dificuldade, ele olhou a possibilidade. E aí Davi vai lá e vence o gigante. Porque primeiro ele sabia o tamanho do Deus dele. Quando Saul falou: você não pode não, ele falou assim: olha, eu vou em nome do Deus dos exércitos, ele já me livrou do urso, do leão, e ele me livrará desse gigante.
Ele não falou, talvez o Senhor me livre. Não, o Senhor me livrará, como me livrou do leão e do urso. Ele também vai me livrar. Então eu quero te dizer, o mesmo Deus que estava com Josué e Caleb, o mesmo Deus que está com Davi, é o mesmo Deus que está comigo e com você. Então, é hora de levantar a cabeça, de erguer, né, de levantar desse monturo e olhar para os céus, o tamanho do seu Deus. E saber quem você é nele. Sabe, nele, nós temos que ter uma identidade curada e restaurada. Quem que eu sou? Você é filho de Deus. Você é filha do Deus Altíssimo. E o Deus Altíssimo tem poder para mover céus e terra, para fazer tudo. Ele criou todas as galáxias, o universo. Esse Deus, que é o seu Pai, ele traz provisão, ele traz vitória. Eu não sei o que você precisa nesse dia, mas o que você precisar, ele entra com providência. Sabe, o mesmo Deus que te faz sonhar é o mesmo Deus que realiza o teu sonho. Então, reaja. Você já é mais do que vencedor. Nós já somos mais do que vencedores nele. Então, para de olhar para os obstáculos, por quem você era, suas impossibilidades, e olha para o Deus que está dizendo, eu sou contigo, vai nessa tua força. Que Deus continue te abençoando, falando com você, e reaja, levanta, reage, né? Reage, não fique prostrado no mesmo lugar. Deus é contigo. Que Deus te abençoe. E se esse vídeo falou com você, compartilhe, deixe seu like e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.